Boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão online também. Nós vamos dar início à nossa reunião ordinária de número 211. E eu gostaria de pedir para vocês a autorização para incluir na pauta suplementar a retificação, que aqui é o item 2.1 até o 2.5. Acho que são assuntos tranquilos, assim, tudo bem? Chegaram depois da convocação. Chegaram depois da terça-feira. Bom, vamos lá, então, na ordem do dia. O item 1.2, que é gestão de programas do PPGAL. O primeiro até... Bom, vou passar um pouco. Primeiro, recredenciamento do professor Marcelo Marcos Piva, como orientador pleno de doutorado. Tem um parecer favorável do professor Marcos Fava, emitido agora no dia 7/3, já foi aprovado na CCP no dia 5/4. Aqui, certo. Parecer favorável. Parecer favorável. Algum comentário? Não. Aliás, eu vou fazer... Parabéns ao PPGAL de conseguir trazer orientadores, pesquisador renomado que não são daqui. Né? Muito legal. É recredenciamento, Marcelo, ele já está com a gente. Eu sei, mas assim, parabéns de conseguir trazer e manter, porque... Conseguir mantê-lo, né? É sempre bom. Obrigada, viu? Ele realmente é um dos mais produtivos, né? E traz uma visão bem diferente, né? Ele que é do Mindfulness, foi orientador do Calia na livre-docência. Que livre-docência? No pós-doc, né? Então, é um professor que já trabalha com a gente há alguns anos já. Posso fazer? Vou fazer os 3 primeiros que são do mesmo tipo, e a gente faz a votação em bloco. E o segundo é o recredenciamento da professora Gessiane, também como orientadora plena de doutorado, parecer favorável da professora Marina, e aprovado pela CCP no dia 5/4. E o terceiro do professor João Luiz Passador, também como orientador pleno de doutorado, parecer favorável pela professora Adriana Caldana, também aprovado na CCP. Tudo bem? Podemos fazer a votação em bloco? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu pedi desculpa que eu estou tossindo às vezes, mas eu não estou doente. É caso de bronquite por causa da mudança de tempo alérgico. Eu tô assim também, professor. Tem que avisar hoje em dia, né? Eu falei pro Thiago que eu sou super tranquila. Fica doente, vem na reunião presencial, pô. Eu acho que é sinusite, professor. Aqui assim tá fechado, sabe? Não, o meu é bronquite, né? Eu fiquei 2 dias assim, aí depois ficou 2 semanas assim. Vamos lá, então. Item 4 é o desligamento do aluno Rogério Sintra, do curso de mestrado, ingressante através do convênio Inter. Aprovado ad referendo pela CCP no dia 9/4. Foi uma orientação da PRPG de que o processo seletivo foi realizado para o público definido, formação do corpo técnico administrativo da Bandtec, que agora mudou de nome, né? SPTEC, né? Como é que é? SPTEC agora. SPTEC. O desligamento deverá ser efetuado na USP também, mediante documentos e justificativas pertinentes. E aqui está o documento do desligamento. Isso, tem informação da SPTEC que ele foi desligado, né? Aqui o aluno pediu desligamento do Inter por motivos pessoais, né? E ele saiu da SPTEC, então a gente providencia, né? Procede com o desligamento dele. Podemos... Algum comentário? Podemos caminhar para a votação? Sim. Então, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Tem agora o item 5 e o item 6. O Fernando Bala, você conseguiu explicar para ele, né? Não consegui. Bom, vamos retomar aqui as regras de a qualificação é diferente da defesa, né?
Você está aí com a... Vou abrir. Só pra gente... Eu também não consegui hoje. Eu queria mandar o áudio, não. Essa alteração aqui, 22. Então, só para a gente recordar... Aqui, professora, essa é a qualificação. A realização do exame poderá ser presencial ou híbrida, devendo obrigatoriamente a presença de um membro examinador, docente do programa, na sua sede ou na USP. Em casos excepcionais, poderão o CPG autorizar... esse é da qualificação mesmo, né? Esse é da qualificação, professor. Mediante a apresentação justificativa pelo aluno, com a concordância do orientador, a realização totalmente remota. Nesse caso, quando é com a presença, por exemplo, se tem um membro, mesmo que o aluno está numa coleta de dados no exterior, se tem um membro, o orientador, por exemplo, é da casa, ele vai, não passa para CPG, é só CCP. Né? Esse veio para cá porque na banca não tem nenhum membro da casa. E a professora orientadora está afastada, que é o mesmo caso na sequência, que é o número 5 e 6, né? Não, peraí, 6 É o 5 e o 6. É o 5 e 6 mesmo, isso. né? Simone. Que é da professora Simone. E não tem um membro da banca na casa. Então, só veio para a CPG por isso. Eu acho que está adequado. No PPGCC, a gente teve um caso que foi exatamente esse, não tinha mais ninguém, foi o Cláudio, estava em período regimental de férias em viagem. E aí, por conta de prazos, não teria como, a gente pediu, passou e foi. Tem... Alguma dúvida com relação a esse pedido? Tá bem justificado. E os alunos estão no PDSE, né, professor? O André Melo Galiano, né? Ele vai estar fora também do país, né? Porque ele, ele vai para lá. Né? Porque... Ele não precisaria. O problema é que tem que ter o docente, né? Isso. Esse é o grande X da questão. Mas aí, se a docente está regularmente afastado, não tem outro. Certíssimo. Então, o caso 5 é o requerimento excepcional do aluno Frederico Eugênio Fernandes, que foi aprovado na CCP no dia 15 de abril. E o caso 6 é do aluno André Melo Galiano, também foi aprovado no mesmo dia pela CCP. Podemos voltar em bloco aqui? Então, aos contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Então, aprovado. E agora, o item 7, que é o projeto Minter. A gente teve uma reunião, me ajuda a recordar os passos aí, a gente teve uma reunião, nós não, né? Eu não estava presente porque eu estava naquela semana que os alemães estavam aqui, mas o professor Fábio, o Tiago, o Paulo, aqui do apoio a convênios, com a Daniela, que ela é responsável por todos os convênios, Minter e Dinter, na USP. Até o pró-reitor tinha pedido para fazer 2 semanas para frente para ele poder participar da reunião, mas eu falei que não tinha necessidade, que estava em viagem internacional. E daí também a Adriana da pós, Lima, né? Ela é da área acadêmica da pró-reitoria. Da reitoria de pós-graduação, da pró-reitoria de pós-graduação. E aí eles nos deram as instruções de como fazer essa mudança. Então, depois disso, aí o PPGAL fez as mudanças, passou já na CCP, passou no CRAD. Nesse caminho do CRAD até aqui, nós fizemos algumas reuniões, eu, Thiago e o Paulo, depois eu, Thiago, a Érica, Paulo, a Érica, né? Depois o Thiago com a Denise, enfim, teve várias, e a gente estava buscando aí também atualizações, porque o entendimento é que teria que fazer as alterações no plano para ficar o plano com realizado. Então, essas mudanças têm que aparecer ali. Até fica uma dica para vocês aí, se o Dinter tiver que passar por isso. Porque não parece que já teve um entendimento em outra situação de que o plano é uma coisa e o realizado é outra, né? Mas a CAPES agora quer que o plano seja... Então, já teve um termo aditivo, né? Isso.
E aí agora foi feita uma comparação do plano que estava lá no e-convênios com esse, e foram feitas algumas modificações. Vamos tentar lembrar todas aqui, a professora Janaína nos ajuda, por favor. Então, o quadro de disciplinas, tinham disciplinas que foram incluídas, a mudança da coordenação, a coordenação e a vice-coordenação tem que ser pelo docente USP também, sendo convênio. Pode ajudar, professora? Quadro de docentes credenciados. Quer que eu fale? É porque eu sei meio que de cor aí, porque são as mudanças antigas e as novas todas juntas, né? Primeiro, eu queria agradecer todo o esforço aí de todas as partes, porque isso aí é realmente, cada vez que a gente põe a mão, descobre um pepino novo, né? E a gente descobre até pepinos que vão aparecer lá na frente e que já aparecem agora, e aí, pelo menos, a gente já entende que está resolvendo o relatório lá na frente, né? Então, as mudanças estão todas inseridas aí, são disciplinas que foram criadas e que foram ministradas e que não constavam no plano anterior. Pelo que eu entendi, Silvia também tirou disciplina que não foi oferecida, pelo que a Denise me falou, né? Por exemplo, a de processos, já não me lembro. Acho que tem mais uma. Acho que é da professora Cláudia. Da Cláudia também, então, para fazer o ajuste do que era pretendido, do que foi realizado, então, basicamente, as disciplinas, um ajuste. Um erro mais sério, que a gente só percebeu depois, que 2 orientadoras não estavam cadastradas no Apolo, e aí viu que no plano não estava muito claro, aquele bendito quadro em azul, né? Então, a gente refez o quadro e deixou só o quadro dos orientadores do Minter mesmo, então, constando, por exemplo, eu, né, que não estava figurando entre os orientadores. Então, disciplinas orientadores, que eram as mudanças anteriores, e as mudanças novas são relativas à coordenação e à vice-coordenação. E aí, como passou-se um pente fino, foram arrumadas outras questões, né, de nome da instituição também que mudou, e entre outros problemas que foram verificados, alunos que entraram depois, né? Então, a gente fez o último ajuste agora há pouco, inclusive, né? É isso. Aquele quadro, gente... Professora Janaína, esses ajustes que você comentou agora há pouco é referente aos ao quadro de alunos que estavam acionados? Foi o que a Denise me falou. A Denise falou, olha, eu precisei incluir um aluno que entrou no processo seletivo e não estava constando. Isso, depois eu vou pegar esse arquivo com ela, então é que esse aqui que eu estou apresentando deve estar desatualizado, tá, professor? Ela me mandou, acho que um pouquinho antes da reunião começar, 1 hora antes. Tá. Professora, pode só um minutinho. Professora Maria. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Marina. A gente está dentro dessa Boa tarde, Marina. Bem-vinda. Então, deixa eu só fazer a lista aqui para ver se está tudo certo. Eu fui anotando. Então, quadro de docentes. Isso. As 2 disciplinas que saíram e teve uma que entrou, mas já estava no aditivo anterior, né? Então, se não me engano, entraram 2. Uma estava no aditivo anterior e a outra não, por isso foi colocada agora. Então, vou colocar uma mais uma aqui, só para a gente lembrar na hora de fazer esse ofício. 2 orientadoras que não estavam cadastradas no plano como orientadoras. Isso, eu e a Luciana. A coordenação e vice. Isso. O nome da instituição. Isso. E os alunos que entraram depois, que esse não está ainda nesse arquivo que a gente está aqui na pauta. Aqui. Deixa eu ver aqui. Que, na verdade, a lista que tinha, eu acho que era a lista de professores que eram professores naquela época, né? Na verdade, assim, houve a saída de alguns alunos, mas eu acho melhor eu não puxar esse pepino também agora. Porque, por exemplo, hoje, esse que saiu era do Minter, o nome dele está aí, mas assim, ele fez todas as disciplinas, ele qualificou, e agora no final que ele se desligou, ele tem que ser desligado, mas não acho que ele tem que estar aí no plano, né? Ele entrou efetivamente. Uhum. Então, houve alguns desligamentos, assim como o de hoje. Se não me engano, 3, contando o de hoje. Bom, então, tem mais alguma dúvida? Eu acho que é isso, professor.
né? Depois o ofício da CPG, que a gente vai enviar para a congregação, só constar isso, e eu pego o arquivo com a Denise, a hora que eu sair daqui. Isso, na verdade a Denise me escreveu o seguinte, o Tiago, olha, a Érica, que pediu para ela fazer, era 1h30, e aí ela me mandou um arquivo que a Érica passou para ela, então acho que vocês já têm, tá com a Érica. Tá, e aí, Janaína, nós vamos fazer um ofício para enviar para a congregação. Depois, se eu não me engano, acho que até chegar ao CO, tem um parecerista que vai analisar tudo, né? E aí a gente vai incluir essas mudanças e passa para você conferir, para ver se lembra de mais alguma coisa, você, a Denise, para ver se tem mais alguma coisa. E o Paulo, por favor, que o Paulo tem sido um... o Paulo, para achar as coisas também. O Paulo também foi fantástico nessa história toda. Bom, então é isso. Alguma dúvida da parte de vocês? Tranquilo? A gente pode... o e-convênio? É o sistema. Qualquer convênio da USP vai por e-convênios e eu descobri que menos a parte internacional não fica com o Paulo agora que eu descobri isso, mas todo o resto fica com ele. Então, qualquer tipo de convênio da USP. E aí os convênios que são de inter e inter, tem uma pessoa responsável na USP toda que cuida de tudo, que é a Daniela. Ela também colocou essa chave aí para... Foi muito importante ter feito essa reunião com todas as peças quebra-cabeça, sabe? Não. Quem está é a Adriana. Mas aí ela entende também. Mas aí na conversa, o Thiago sugeriu chamar a Adriana também para a conversa. E teve mais... Pode desligar. Tinha até mais uma pessoa, que agora não estou lembrando do nome, que participou também. Bom, então a gente pode caminhar para a votação? Alguma dúvida dos membros? Então, vamos lá. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tranquilo, Thiago. Uma crise aqui. Silvia, eu queria só fazer uma observação, então. Agora, estando aprovado, novamente agradecer todo mundo, em especial todas as secretarias envolvidas, né? E só fazer uma observação que talvez possa ser levada aí para as reuniões lá da Pró-Reitoria, que os sistemas da USP, eles travam a gente quando não devem e liberam a gente quando também não devem. Se os sistemas conversassem, a gente teria visto esse problema da orientação há muito tempo, né? E há também a questão aí das orientações de exonerados e tal, que é um outro assunto que vai surgir mais para frente, mas também que os sistemas não conversam. Então, para ajudar a ter menos erros, né, poder conversar mais e apontar quando tem algum problema, seria muito importante. Isso aparece em todas as reuniões. Um problema bem complexo pelo quadro de funcionários que a STI tem, mas, enfim, realmente essa parte de sistema, ela acaba permitindo coisas que não era para permitir, né? É uma situação aí que poderia ajudar, né, para a gente não perceber. A gente percebeu o problema antes, né? Bom, então, o item 7 aprovado. A gente faz essas... se tiver mais alguma alteração, já vai para a congregação, já com essa questão resolvida. Bom, então agora a gente passa para o item 1.3, que é a gestão de programas de pós-graduação em controladoria e contabilidade. A gente começa com o requerimento do credenciamento do professor Davi Rogério, como co-orientador do aluno de doutorado Ricardo Teodoro. Tem o parecer favorável do professor Fabiano Guache. E já foi aprovado na CCP, no dia 8/4. Posso colocar os dois juntos? Aqui. E o item seguinte é também o requerimento de credenciamento do professor Fabiano, como co-orientador do aluno de doutorado, Rafael Aranha. O parecer foi favorável pelo professor Ricardo e aprovado na CCP também no dia 8/4. Algum comentário? Processo normal, tranquilo. Então, vamos lá para caminhar para a votação. Então, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aí a gente vai para o item 1.4, não tem, 1.5,
A alteração do horário é uma disciplina, comportamento do consumidor, sob responsabilidade da professora Marina, referente ao segundo trimestre de 2024. Foi o período de 4/6 a 20/8, às terças-feiras, e mudou para o dia 5/6 a 21/8, às quartas-feiras. A disciplina, essa mudança já foi aprovada foi aprovada a AD referendo na CCP e em reunião, também a de referendo no CRAD e a de referendo aqui na CPG. Na verdade, é um referendamento. E tem a concordância dos alunos, né? Isso, tá certo, né? Tinham 2 alunos matriculados, eles foram consultados, estão de acordo, professor. Alguma dúvida? Não? Então, caminhando para a votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Tranquilo? Então, aprovado. Agora nós vamos para o item 1.8, que também é aprovação em bloco, porque são referendos de comissões julgadoras. Uma é da aluna Letícia Franco Martinez, orientada do professor Marcos Fava, já foi aprovado a de referendo pela CPG. O segundo é do Lucas Vidal Passos, orientado do professor Bruno César Ledo, também aprovado pela CCP e a de referendo pela CPG. E a do aluno Richard Thies, orientado do professor Ricardo Luiz Menezes, também aprovado pela CCP e a de referendo pela CPG. Algum comentário? Podemos fazer em bloco? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem aqui uma ata de defesa, que já foi homologada a de referendo pela CPG, do Gustavo Ferreira Ladeira, orientado do professor Sérgio Sakurai. Alguma dúvida, comentário? Podemos, então, caminhando para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. E o item 1.10, também para aprovação em bloco, são prorrogações de prazo aprovada pela CCP e CPG. São um dos últimos alunos aí, talvez, né, talvez tenham poucos ainda nessa situação da resolução 8082 da pandemia, do Covid, que é do aluno Luiz Fernando Camata e do Júlio Gumiero. Esses não foram aprovados pela CPG, viu, professor? Desculpa, eu acabei de arrumar ali a informação na pauta. Eu achei estranho mesmo. Eu já acertei ali, mudei só CCP. Alguma dúvida? Podemos caminhar para a votação? Aqui, tem a justificativa. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Esse eu vou me abster, né? Isso, são meus orientados, são os dois, né? Os alunos, né, professor? Melhor me abster. Bom, eles teriam direito a 1 ano, né? Aí eu fiz a sugestão para eles, aí o meu papel de orientadora, e acho que foi 120 dias, né? 180, professor, eles pediram. Para diminuir, porque não tinha necessidade de tanto tempo. Agora a pauta suplementar. Primeiro é a retificação do edital do processo seletivo do PAI. Pena que o Luiz Guilherme não está participando hoje, né? Então, a gente teve uma mudança o período de inscrições teve uma mudança do dia 13... Não, desculpa. Primeiro, eles mudaram aqui o prazo de interposição de recurso, né? Eles mudaram o item aqui. Deixa eu ver aqui, a CPG. Acho que é aqui, onde se lê... aqui. Porque antes eles sobre a classificação aprovada na CPG. Né? Então, agora eles mudaram. Primeiro, eles vão fazer interpor recurso sobre uma classificação prévia.
para depois, entendi. né, para já a CPG já aprovar o que tiver correto, analisados os recursos. Então foram duas mudanças. Mudanças. E a mudança de datas, né? E a mudança de data que saiu do dia 13 de maio a 3/6 para 3 a 23 de maio. Mas diminuiu. E o aval das inscrições pelos orientadores ficou até dia 26 de maio. Isso. E daí a divulgação e classificação era até dia 7 de junho, ela foi para dia 3 de junho, antecipou alguns dias. Só isso. Tudo bem? Podemos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Daí, professor, eles mandaram junto aquele ofício, né? Não sei se o professor Luiz Guilherme comentou com você. Ah, tá. Coloca aí. Coloquei, então. Que é uma... Me ajuda aqui, Thiago. É uma questão de que o aluno, ele precisa dessas informações previamente para saber qual disciplina que ele vai se matricular no UPAR. Então, uma solicitação para que esse horário fique disponibilizado. Como antecipou um pouco o prazo, né, a Pró-Reitoria antecipou esse prazo, daí eles estão pedindo aqui seria um apoio, né, solicitamos a gentileza de pedir a colaboração dos chefes dos departamentos da FIARP para que divulguem uma prévia das grades horárias do segundo semestre de 2024 em diante, após a aprovação pelos respectivos departamentos, como alternativa para que os alunos de pós interessados em realizar o estágio PAI na unidade possam ter uma noção das disciplinas que vão ser oferecidas, né. Então, isso assim, vai ser um ofício da CPG? A CCPAI está pedindo, né, a colaboração, né, dos chefes do departamento. Daí eu não sei, depois a gente se vocês concordarem, a gente vê como faz o encaminhamento. Eu acho que nesse período de maio, a gente já tem horário do semestre seguinte, não tem? Internamente, acho que a gente já tem. No departamento de vocês, tem? Está sendo realizado agora. Mas agora em maio já deve ter. Provavelmente. Eu acho que no nosso caso, em maio eu já sei. Pode falar aqui. Esse aqui levantou a mão. Fernando. Olá. Sobre o departamento de economia, eu imagino que talvez tenha alguma coisa. Não é certeza de estar fechado no início de maio, quando as inscrições ali vão abrir. É mais certeza disso se concretizar ao longo do mês e ter uma posição mais fechada só depois da reunião do departamento. Tá. Mas acho que a economia deve ser o menor problema, né? Porque o horário é definido, é o professor... Isso, é mais assim, se vai... Isso, os horários já estão fixos. Não, mas de qualquer forma o aluno precisa da assinatura do professor, né? Essa é uma questão também. Mas... quando muda de lugar, né? Acaba impactando várias outras coisas aí. Realmente isso pode complicar para o aluno que vai se inscrever, né? Mas tá bom, a gente vê como que a gente faz, até porque é um pedido de colaboração, né? Isso. Ok, então a gente já voltou aqui primeiro, né? Já. Então agora, acho que a gente pode fazer em bloco o item 2.2, 2.3, 2.4, que são referendos de homologação da ata de defesa, primeiro da aluna Neide Maier, do professor Fabiano, orientada do professor Fabiano, o Thiago César Farinelli, orientado do professor Marcelo Augusto Ambrosini, e da aluna Poliana Batista da Silva, orientada pelo professor André Aquino. Então, podemos votar em bloco. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. E agora, aprovado? O item 2.5. A sugestão de comissão julgadora para a defesa do mestrado do PPGE, do Samuel Levi Alves Cruz. O título é Efeitos de Bem-Estar da Integração Monetária, uma análise para economias com fricções no mercado de câmbio, orientado pelo professor Fernando, aprovado pela CCP e ad referendo pela CPG, no dia 16/4. Foi uma reunião extraordinária que eles fizeram, professor, então, por isso que a CPG daí já aprova a de referendo, tá? Só para referendar. Temos também a votação. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam.
Eu, por ser orientador do aluno, eu vou me abster da votação. Tá bom. Registrado. Registrado, professor, obrigada. Bom, indo para o expediente. Tá ficando. Ficou, professora. Agora a gente tem a ata aí da reunião do dia 21/3, que foi uma reunião também recorde, né? Foi. Será que nós vamos ganhar a reunião passada? Podemos caminhar para a votação? Deixa eu abrir aqui quem estava presente. Favoráveis? Eu vou me abster, que eu não participei, foi a Perla. Eu também vou me abster, porque eu não participei. Tá, professora. Então, aprovado com 2 abstenções. O professor Botelho também, né? Também não estava. Também parece que foi essa que eu falei. Foi essa a nossa e todas. Bom, então é isso. Acho que agora eu vou para os comunicados da presidência. Nós tivemos uma alteração da portaria da CAPES, que altera o calendário CAPES, já foi divulgado os programas, né? Então, a gente tem o preenchimento até o dia 26/4, semana que vem, né? E a homologação dos dados pela Pró-Reitoria vai ser, ou equivalente, vai ser até 3 de maio. Algum comentário com relação a isso? Que foi bom, né? De certa forma, deu um certo alívio. Mas acho que o PPGAL já tinha acabado, vocês já acabaram? Nós já mandamos. Avisei, mas no começo da semana eu vou sentar com a Rosa para ver. Só para dar a última. E o item 2, o edital da PRPG abril 04/2024, apoio às disciplinas de pós-graduação com atividade de campo. Aqui, acho que na nossa unidade, eu não sei se isso é muito comum. Eu já pensei em fazer, mas eu não achei ainda interessante. E o 3, orientações adicionais de concessão, que é de DS, ProEx, ProSul, a questão de remanejamento. Veio alguns e-mails falando sobre isso, né, de que algumas unidades estão com bolsa sem uso, né, e outras com fila de espera. Como é que está o programa de vocês? Não, a gente estava com uma de mestrado e uma de doutorado ociosa, a gente conseguiu agora alocou todas, né, professor? E E eles deram prazo também para os coordenadores manifestarem se eles tinham intenção, né, de pedir mais bolsas lá, porque tinha um formulário específico, né? Então, acho que esse ofício aqui era falando de possíveis doadores também, né? Acho que eles estão remanejando aí as cotas. Acho que é um trabalho de remanejamento, né? O item 3, orientações adicionais da concessão... Não, isso já foi, né? O 4, né? O evento da CPG, a gente fez um evento 23 de abril, 23 de março? Peraí, não lembro a data. Foi depois da CPG. Foi depois da CPG. Foi 22. 22 de... a gente conseguiu uma data que dava certo para os 3 programas, eu já conversei com o professor Sakurai e com o professor Fábio. O professor Sakurai até tem uma esperança da gente conseguir fazer um dia com os 3 programas, mas eu estou começando a achar que não existe essa esperança. Então, talvez a integração teria que ser no começo do ano com a economia e depois com a PPGCC, o PPGAL e a Administração e Contabilidade juntos depois. Já deixar isso como regra, sabe, para os próximos anos, para ter esse trabalho com mais folga aí, né, para a gente não ficar nessa luta aí para conseguir um horário. Então, foi bem difícil de conseguir. Teve uma palestra, acho que até os alunos estão se interessando por esse assunto aí, de novo, falando de inteligência artificial para pesquisa. E depois a gente, para não fazer um evento muito longo, a gente fez uma outra data para tirar dúvidas com questões do serviço de pós-graduação, para deixar separado. Então, a intenção é a gente deixar esse evento bem compacto mesmo, talvez no próximo ano fazer alguma coisa, assim, dar umas 2, uma coisa bem compacta, e ir trabalhando essas palestras ao longo do semestre, talvez à distância também, que nós fizemos algumas no ano passado com uma participação razoável. Funcionou assim, bem, né? E fica gravado, né? Por isso o aluno quer ver depois, ele fica gravado. Eu gostei bastante dessa apresentação e sempre tem uns insights ali que tem, né? Então, acho que vale a pena para quem está interessado nessa parte de inteligência artificial.
E aqui o quinto item... Foi dia 23? Foi dia 22 de março. 22, na sexta-feira. Foi um dia depois da... Sim. Essa ela já foi pro YouTube, viu, professor? Depois eu vou encaminhar tanto a nossa apresentação quanto esse link do YouTube para todo mundo. E aí o item 5 são as novas diretrizes para as disciplinas de preparação, EBP. E toda a etapa de preparação pedagógica tem que ser reformuladas até o final do ano de 2024, mesmo que a disciplina já se enquadre nas novas diretrizes. Será necessário fazer essa solicitação de recredenciamento. Então, isso é somente para as disciplinas aprovadas como etapa de preparação pedagógica. Isso a partir de 16/4/2024 em diante. Então, elas serão feitas a partir de 2025. Essa informação chegou hoje, viu, professora? Eles colocaram umas diretrizes aqui, né? Eles definiram umas diretrizes. Então, eu entendo o seguinte, que os programas que têm disciplinas credenciadas como EPP, precisa verificar se essa disciplina está dentro dessas diretrizes, se ela não tiver, pedir o recredenciamento, e se ela estiver adequada a essas diretrizes, daí só precisa depois a CCPA isso, fazer esse procedimento aqui de solicitar o recredenciamento junto à CCPA, tá? Eu entendi isso, tá? Chegou um pouco antes da reunião, mas eu acho que é essa a intenção. Então, depois seria interessante verificar as disciplinas PAI aqui na unidade. Tem aquela disciplina da CPG, que é credenciada como EPP. Na contabilidade tem a 6007 também, se eu não me engano. Na administração, acho que tem a RAD 5001, mas que ultimamente ela não tem. Não, a gente não está usando essa. Não tem sido oferecida, né, professora? A única que nós temos é a da CPG. Aí, se ela está adequada aí, eu acho que sim, mas precisava conferir. Certo. A nossa é a da CPG. Certo. Da CPG eu faço essa conferência, professor. Vou deixar. Palavra aos membros. Tranquilo? Eu gostaria só de continuar. O Thiago, você vai mandar isso aí para a gente? Você falou que chegou agora, né? Chegou, professor, um pouco antes da reunião. Porque a gente tem essa da didática que você comentou, que ela não está sendo ministrada, mas ela pode ser, né? A gente pode já fazer as mudanças necessárias, né? Certo, professor. A gente fica com mais uma opção aí para quando precisar. Isso aí você vai passar para você. Vou enviar, professor, isso. Envio hoje. Obrigada. De nada. Mais algum comentário? Com relação a... Você quer comentar alguma coisa, Ricardo, daquele neurodivergência? Não, neurodiversidade divergente. Diversidade. Vou aproveitar para perguntar, eu acho que você não vai saber, professor Fernando. Você soube de um aluno que pediu, você sabe? Sei. Conta pra gente, então. É uma aluna de doutorado, já tinha mestrado, né, doutorado direto, ela fez o pedido, acho que ela recebeu a notificação da pró-reitoria que ela pode fazer o pedido, e ela fez, e o professor Sérgio se reuniu com ela e perguntou o que seria, ela tem TDAH, esse é o diagnóstico dela, apresentou um laudo junto com o pedido dela, e aí ela, acho que preencheu, assim, todos os itens, eu não sei se o que o sistema faz, mas ele pediu vários atendimentos para ela. Tempo extra de prova, alguém para ler a prova, ambiente separado, iluminação. Então, foi um pedido muito grande, assim, de itens. A gente falou, o que será que é isso daqui? E o professor Sérgio se reuniu com a aluna, ela está cursando a minha disciplina no momento, tenho interagido com ela também. Mas na conversa com o professor Sérgio, ela falou assim, olha, eu acho que tempo extra está razoável, a gente fez uma sugestão de algo assim, de 20% a 30% de tempo extra para ela, e ela também fez um pedido assim, para o professor não ficar anunciando que falta tantos minutos para o final da prova, que isso também gera uma distração
grande nela. Falou assim, a sala já tem relógio, se a gente puder seguir o relógio e tiver um anúncio só do fim, eu agradeceria. E foi isso, e a orientação da CCP para os professores foi essa, né, de dar esse tempo extra e tentar não interromper a prova com avisos ali ao longo da prova. Mas foi só isso. Ela tem um tutor? Quem ficou, acho que, na visão de tutor foi o coordenador mesmo, o professor Sérgio. Tá. Uma seleção, assim, de nada. Vai ter o treinamento. Levantou a mão. Não sei. Vai ter um treinamento agora para os tutores, e aí depois a gente conversa com os coordenadores, né? Porque o coordenador vai fazer essa ponte, né? Lembrando que a gente teve o programa de acessibilidade pedagógica aprovado na congregação em outubro de 23, com práticas, com um procedimento de como agir, de como responder às demandas da graduação e da pós-graduação. E aí, conforme a professora Silvia comentou, logo a gente vai ter a palestra, a gente vai ter a apresentação de uma psicopedagoga que vai nos orientar em relação a como atender esses alunos. Vai ser uma conversa mais voltada para os tutores, mas a gente vai ver se a gente consegue abrir para mais docentes participarem, aqueles docentes que têm dúvida e hoje não atuam como tutores, mas futuramente pensam. Então, eles podem participar também. Claro que a gente vai consultar. E aí, logo mais, a gente deve entrar em contato com os docentes para fazer essa consulta. E eu pedi para o Ricardo verificar se tem a possibilidade de gravar esse treinamento. Isso. Porque se por algum motivo aquele professor não for mais tutor e chegar alguém novo, né, para a gente ter uma forma de, pelo menos emergencialmente, ter alguma orientação, né, do tipo, o que fazer em algumas situações. Exatamente. É isso, então? Sim. E a gente respondeu uma demanda da diretoria, né, professora? Eu te coloquei em cópia hoje. Vocês responderam? Eu não Respondi, vi ainda. Hoje com essa informação, né, que eles perguntaram o que a gente tinha na CPG de ações. A gente teve uma reunião semana passada sobre isso, né, aí eu perguntei se estavam os 3 programas alinhados, então a gente podia dar uma resposta em comum, né, que não tinha nada diferente, foi isso mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Acho que a professora Janaína... Na verdade, é uma pergunta, Silvia, Tiago, se vocês ouviram falar do programa Móvel América, e a gente recebeu um e-mail que a gente pode receber alunos da América Latina, mas não tem muita informação, pedi para a Denise ligar lá, aí não entenderam as minhas dúvidas. Então, tem um programa que chama Móvel América, que eles lançaram o edital, da CAPES, para receber alunos de diversos países com bolsa da CAPES. A gente está só querendo entender se a gente tem algum custo, se tem algum limite, como é que é o processo seletivo, mas não nos respondem. Então, era só essa... vocês tentaram contato com quem lá na Pró-Reitoria? Olha, quem mandou para a gente foi Rosângela. Aí eu mandei algumas dúvidas, pedi para a Denise ligar lá, aí ela disse que ligou, eles responderam que não tinham entendido a sua dúvida. Tá bom. Então, ela está tentando falar, deve ser com a própria Rosângela. Tá, professora, se você quiser, pede para a Denise encaminhar e eu tento intermediar isso. Pelo que eu me recordo, é um edital que naquele momento, né, que eles divulgaram, parece que o programa manifesta a intenção em receber candidatos, é isso mesmo, né? Só que teve um outro programa no ano passado que a gente é que tinha que financiar. Isso. Mas era da PRTG, esse é da CAPES. Então, a gente está supondo que as bolsas vão vir da CAPES, mas isso não está muito claro. Certo. Pede para ela me enviar, professor, e daí eu tento entender melhor e qualquer coisa eu faço contato lá vejo quem está responsável. Eu não lembro se é a Nivaldete ou se é a Rosângela. Acho que a Nivaldete está no print, mas eu tento responder para vocês. A gente tenta buscar informação junto. Tá bem. Uma outra coisa, só um comunicado meu, eu acho que eu avisei no CRAD, eu estou em 2 comissões agora da CAPES, então, assim, bastante contato com o coordenador da área, mas, por outro lado, é muito trabalho também, então, espero que acabe logo, mas enquanto perdurar, aí a gente tem um canal adicional aí para as questões de avaliação.
É isso. Que bom. Parabéns, Ana. Parabéns, Que comissões você está? Alguém me indicou. Aí não tinha como falar, não. Não, mas é muito bom. A gente vai aprender bastante. Lá? Oi? Você está em quais comissões lá? Uma já acabou agora, é o PAEP de eventos, dinheiro para evento, e a outra que começou agora é o PCN para cursos novos, né? Ah, perfeito. Muito bom, parabéns. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Estou doida, mas está ótimo. Aí traz notícias da capital também para a gente. Capital do Brasil. Muito bom, então, pessoal. Então, acho que podemos... Mais alguém falar aos membros aqui? Não. Então, podemos dar por encerrada a nossa reunião. Quase batemos o recorde. Obrigada a todos. Tá bom. Tchau. Melhoras aí, Botelho. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.